Olá, bem-vindo. Poxa, que auditório bacana, hein? Todo mundo respondendo esse obrigado assim de primeira, coisa maravilhosa. Até parece que a gente nem ensaiou antes, né? Bem-vindo você de casa também, esse é o Clamor da Meia-Noite, essa nova versão do Clamor da Meia-Noite, e a gente está fazendo aqui diretamente de Porto Alegre para você. E você é nosso convidado especial para acompanhar com a gente. Nós começamos aqui com a série Armagedon, e nós vamos ficar durante 20 programas nesse assunto, que é um assunto intrigante. Muito bem, eu quero estimular você a pegar a sua Bíblia e ter a sua Bíblia em mão, porque hoje nós vamos usar a Bíblia algumas vezes, tá bom? Nós vamos utilizando a Bíblia à medida em que o nosso programa vai aumentando, você vai ver. Algumas vezes a gente vai utilizar. Vamos nos lembrar. E aconteceu no ano 605 da vida de Nabucodonosor, que ele se deitou e teve um sonho. Ele sonhou com essa estátua, da qual a gente falou ontem. E eu expliquei para você aqui na Bíblia, detalhe por detalhe dessa estátua, porque essa estátua, na verdade, é uma profecia falando, segundo diz a Bíblia, do que deveria acontecer no tempo do fim. Uau! 605 a.C., Deus dá uma profecia que diz respeito ao tempo do fim. Que coisa atual é a Bíblia, não é? Então, Nabucodonosor teve esse sonho. Ele não entendeu o sonho a princípio. Ele não sabia o que queria dizer. Ele sonhou com essa estátua estranha que tinha cabeça de ouro, peito e braços de prata, o quadril de quê? De bronze. Vocês estão afiados. As pernas de ferro. E os pés? Parte de barro e parte de ferro, misturado. Ele sonhou com isso. E ele viu que uma pedra bateu no pé da estátua no final do sonho dele. E foi por isso que eu disse para vocês: ué, mas será que essa pedra não é o asteroide que vai se chocar aqui? Será que não é? E aí vocês estão dizendo que não. Mas na profecia vem uma pedra enorme, gigantesca, e bate exatamente nos nossos templos aqui na terra. O que é essa pedra? Bom, Nabucodonosor não tinha entendido nada. Vou voltar. E ele ficou desesperado. Você já imaginou de noite você ter um sonho desse? Porque a gente tem sonho e sonho, é ou não é? Tem sonho que você sonha, que você não dá nem bola, porque é um sonho absurdo, né? Mas tem sonhos que são diferentes. E Nabucodonosor, que era um místico, porque ele era místico, ele acreditava nas coisas transcendentais. Nabucodonosor, ele ficou muito abalado com aquilo, perdeu o sono, acordou no meio da noite, e aí ele mandou chamar no meio da madrugada todos os sábios de Babilônia. Olha só o que diz aí na sua Bíblia. Vamos acompanhar aqui o que diz. Olha, verso 2, capítulo 2, verso 2, Daniel 2, 2. Então o rei mandou chamar os magos. Quem mais? Ele mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei, deixa eu fazer uma pausa aqui, olha só, o rei diz assim: tive um sonho e eu estou querendo saber o que eu sonhei. Você já imaginou um rei temperamental como era Nabucodonosor fazer uma pergunta dessa para você? Eu tive um sonho, estou desesperado, o problema é que eu não lembro qual é o sonho e eu quero saber o que eu sonhei. Essa era a pergunta do rei. Ele não diz assim: eu tive um sonho, sonhei com a estátua, eu quero saber o que significa. Não, ele diz: eu não lembro o que eu sonhei, porque ele não lembrava, e eu quero saber o que eu sonhei. Olha só o que responderam esses sábios, esse grupo de pessoas que estavam lá. Os caldeus, que eram um dos grupos, né, que tinham lá magos, astrólogos, caldeus. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei,
caldeus, espera um pouquinho, olha, magos, encantadores, feiticeiros, caldeus, o que são esse povo aqui? O que será que eles são? Vamos conhecer um pouquinho melhor esse povo. Por exemplo, magos. O que os magos faziam? O que era esse grupo de magos? O que eles representavam? Os magos, eles diziam que revelavam os mistérios e que conheciam os mistérios. Eles diziam que também podiam revelar o futuro. Os magos também, eles faziam essas predições mexendo em azeite e também em fígado de animais. É isso que eles faziam. Outro grupo que cita aí são quem mesmo? Os encantadores. E o que os encantadores faziam? Bom, os encantadores, eles mexiam com feitiçaria, eles eram feiticeiros. O que mais que eles faziam? Eles também mexiam com magia negra, eles estavam ali, em Babilônia, todos reunidos. O que mais faziam os encantadores? Eles se comunicavam com mortos e consultavam os mortos. Tinha o grupo dos astrólogos também. E o que os astrólogos faziam? Os astrólogos, eles previam o destino das pessoas, eles já estudavam naquela época o zodíaco, e através do zodíaco, eles procuravam dar o futuro ou o destino das pessoas, o que ia acontecer com as pessoas. Os astrólogos também, eles entendiam de astronomia, porque nessa época não eram separadas as duas coisas, a ciência, a astronomia, da crendice, a astrologia, as duas não eram separadas, né? Eles também entendiam de bruxaria, e eles eram bruxos, e se o Harry Potter vivesse nessa época, ele ia ser desse grupo aí, né? Depois, tinha lá também quem? Os caldeus. E os caldeus, o que eles eram? O que faziam os caldeus? O que era que acontecia quando os caldeus atuavam? Os caldeus eram cientistas. Esse era um grupo assim mais pensador, era um grupo mais pé no chão, era um grupo que era do lado da ciência. Eles gostavam de estudar linguística, eles também gostavam de estudar matemática, e é incrível como a matemática era avançada nessa época aí. Então, esses eram os grupos. Agora veja, então o rei mandou chamar os magos, agora a gente já sabe quem são, os encantadores, os feiticeiros, os caldeus, para que declarasse ao rei quais lhes foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. O rei fez a pergunta, e quem foi o grupo que respondeu? Foram os caldeus. O que os caldeus responderam? Ó rei, vive eternamente. Eles estavam desesperados a essa altura, mas eles tinham que dar uma saudação bonita para o rei, porque o rei estava muito desesperado. Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. É o que eles falaram. Bom, eu diria a mesma coisa. Você diria a mesma coisa? Sim ou não? Como é que você quer saber o que você sonhou? Bom, o rei respondeu e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas um monte. Uau, era temperamental Nabucodonosor mesmo. Eu quero que vocês digam o que eu sonhei e o que significa o que eu sonhei. Olha o verso 7. Responderam segunda vez e disseram: diga ao rei o sonho a teus servos e lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho, e saberei que me podeis dar a interpretação. Esperto o rei também, era ou não? Mas vocês são espertos. Se eu disser o sonho para vocês, vocês vão dizer qualquer coisa que significa que vocês estão safos aí. Agora eu quero que vocês façam o seguinte: se vocês sabem mesmo da interpretação, então me diz o que eu sonhei. E se vocês disserem o que eu sonhei, eu vou saber que a interpretação está certa. Agora veja,
Daniel, que não estava, foi lá. Arioque buscou Daniel, chamou, e Daniel disse assim: para que estão chamando? É para morrer, vocês vão ser presos para morrer. Daniel pediu para que ele tivesse tempo de falar com o rei. Arioque permitiu, o rei recebeu Daniel, e Daniel foi à presença do rei e pediu para o rei um tempo. Interessante é que o rei deu esse tempo para Daniel, e ele não tinha dado o tempo para os magos, para os caldeus. Por que ele não tinha dado? Porque eles disseram: rei, diz o sonho. Mas sabe o que Daniel falou para o rei? Falou: rei, se o senhor der um tempo para mim, eu vou orar para o meu Deus, e o meu Deus há de revelar o sonho que o rei teve, mas tem que me dar um tempo para eu orar. O que você acha que o Nabucodonosor pensou? Não dá para saber, né? Porque a Bíblia não fala. Mas vendo que ele era assim temperamental, vou dizer o que eu acho que ele pensou: quer ganhar tempo também esse. Mas pelo menos ele não foi daqueles que diz assim: me diz o sonho. Não, vou dar tempo para você, vai. Mas não vai ser muito tempo, vai lá e ora. Ele foi e falou com os amigos dele, e eles começaram a orar. E aconteceu um negócio fantástico. Olha o que diz a história. Verso 17: então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias. Era o nome dos três. Sadraque, Mesaque e Abdenego foi o nome que Nabucodonosor colocou, nomes babilônicos neles, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não morressem com o resto dos sábios de Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Uau! Olha por que o rei ficou sabendo do que era a estátua, o que ela significava. E se você continuar lendo o capítulo, tudo aquilo que eu expliquei ontem vai estar explicado aqui. É a Bíblia quem explica que a cabeça era a Babilônia, o peito e os braços eram os medo-persas. É ela que explica. Não fui eu que inventei. E a história confirma, porque tudo que foi dito aconteceu exatamente como tinha sido predito 600 anos antes de Cristo. Então Daniel foi, orou, e Deus revelou o sonho. Aí Daniel vai lá na presença do rei. Olha só o que ele diz. Verso 27: respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei, mas eu, Daniel, posso. Foi o que ele falou? Você está lendo a Bíblia aí? É importante ler a Bíblia. Ele não falou dele, ele falou de quem? Há um Deus no céu. Olha o que ele diz: pois fez um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. Uau! Essa é a palavra de Deus. 600 anos antes de Cristo, Deus dizendo através de Daniel. Daniel diz, agora presta atenção, porque antes de Daniel dizer que Deus ia revelar para Nabucodonosor o que ia acontecer nos últimos dias, Daniel disse o seguinte: olha, o mistério que o rei quer saber, nem magos, nem adivinhos, nem caldeus, nem astrólogos podem revelar ao rei. Em primeiro, quem tinha dito que era impotente? Eles mesmos. E agora, quem diz que eles são impotentes? Daniel. Ele diz. É lógico, através de Deus. Eu tenho 3 perguntas para fazer para você. Presta atenção nessas perguntas. Primeiro, por que os sábios não souberam responder para o rei o que o rei tinha sonhado? Eu quero que me responda quem não sabe a resposta, tá bom? Mas como é que você vai responder se você não sabe, né? Deixa eu fazer outra pergunta então, vai. Por que Daniel não estava na primeira vez que o rei chamou, se ele pertencia àquela classe de pessoas? Era porque Deus não queria que ele estivesse lá. Você sabe por quê? Porque se Daniel estivesse na primeira vez que o rei chamou, para o rei, Daniel fazia parte daquele grupo. Você entende? Então, se Daniel estivesse lá e o rei dissesse, vou mandar matar vocês, Daniel teria dito como para o rei?
Dá um tempo que nós vamos orar e Deus vai revelar. E o que o Nabucodonosor ia pensar? O grupo dos sábios, dos astrólogos, é um povo inteligente, porque teve um lá no meio que falou mesmo, conseguiu desvendar, e o crédito ia ser para todo mundo. Então, isso quer dizer para mim que Deus intencionalmente deu um jeito. Eu não sei se o Daniel estava viajando naquela noite para fora de Babilônia, porque ele tinha um cargo lá dentro. Eu não sei o que aconteceu, mas Deus deu um jeito de que Daniel não estivesse, porque Deus queria Daniel separado daquele grupo. Ele queria mostrar que Daniel cria em alguma coisa que era diferente do que todo o resto daquele povo acreditava. Deus queria destacar a crença de Daniel, porque Daniel acreditava no único Deus, o Deus da Bíblia. Era a intenção de Deus que Daniel não estivesse lá naquela noite, na primeira noite que o rei chamou os sábios. E por que Daniel pediu tempo para orar? Por que ele pediu tempo para orar? Sabe isso? Me responde, quem souber. Você sabe que eu ouvi, né? Eu ouvi um bem baixinho assim. Por que Daniel pediu tempo para orar? O que é que você acha? É porque ele precisava da direção de Deus. É porque Daniel, ele cria em Deus, e ele sabia que Deus poderia responder aquilo. E é porque nesse assunto nós temos 3 temas diretos muito importantes. E o primeiro assunto é a oração. A oração. E foi por isso que Daniel pediu. Sabe por quê? A maioria das pessoas não acredita na oração. Esses dias uma pessoa perguntou para mim assim: pastor, sabe, eu comecei a falar com Deus assim em voz alta, mas ela me mandou um e-mail com isso. Ele disse assim: mas sabe como é que eu me senti? Eu me senti falando comigo mesmo. Foi isso que eu senti. E algumas pessoas acham que oração é só uma maneira santificada de falar sozinho. É. Mas quando você experimenta falar com Deus, experimenta parar para ouvir Deus falar com você, para Deus dirigir a sua vida. Outro dia eu estava olhando uma revista e ali tinha umas fotos de umas nebulosas. Sabe o que é nebulosa? Nebulosa é isso aí que está na tela. Nebulosa, parece uma nuvem, não parece? Parecem nuvens. Olha como é que os planetas e as estrelas estão ali perto dela. Isso aqui é no espaço sideral. Isso é gigantesco, é enorme no espaço sideral. Eu fiquei olhando para, era exatamente essa foto que eu estava vendo, ou esse conjunto de fotografias que eu estava vendo. E sabe, quando eu olhei para essa coisa maravilhosa, olha só isso, eu comecei a pensar: uau, foi Deus quem criou toda essa coisa aí. Foi Ele quem fez isso. Ele foi o Criador. Que coisa tremenda, maravilhosa. Eu me arrepiei quando eu pensei logo em seguida, sabe o quê? E Ele para ouvir a minha oração. Deus está a essa distância de você. Quando você fala com Ele, sabendo que você está falando com Deus, e você espera a resposta, Ele vai responder para você. Ele vai guiar a sua vida, vai guiar você nos mínimos detalhes. Ele vai dizer você quando ir, quando não ir. Ele vai dizer para você se faz ou se não faz. Você vai ter uma experiência viva com um Deus que é vivo, porque Ele não é o Deus do Daniel, nem do Abraão, do Isaac ou do Jacó. Ele é o meu Deus, Ele é o Deus do Fernando. Ele é o seu Deus também. É o Deus do Eduardo, da Marina, Ele é o Deus da Carla, é o Deus de todos nós. Todos nós que paramos para buscar esse Deus. Mas eu tenho que fazer uma experiência com Ele. Como é que você pode dizer assim: ah, eu não acredito, eu não creio, se você não experimenta, se você não se lança nisso? Então, o tema primeiro desse assunto, desse estudo de hoje, é a oração. O segundo tema qual que é? Ele se chama adoração. E você vai ver que adoração tem tudo a ver com Armagedon. E adoração é uma outra palavra-chave. Qual foi a primeira chave mesmo? Não, do Armagedon, Babilônia. Babilônia, do tema geral nosso, foi Babilônia.
Essa outra aqui agora é o quê? Adoração. Adoração. Sabe por quê? Adoração tem que ver com quem ocupa o primeiro lugar no seu coração. E para quem você volta a sua mente. Porque existem muitos deuses. Realmente. E as pessoas dizem assim: se falar em Deus, beleza. Falou de Deus, é de Deus. Fez o bem, é de Deus. Será que o assunto é assim mesmo? E o terceiro assunto que está envolvido dentro desse macro assunto é a verdade. E esse é um assunto difícil, sabe por quê? Porque as pessoas acostumaram a dizer assim: a verdade não existe. Já ouviu gente dizer assim? Tudo é relativo. Não existe uma verdade. A respeito de Deus não existe verdade. É interessante, né? Seu marido chega em casa às 3 horas da manhã. Você desconfiada que só vendo. Sente cheiro de perfume nele. No outro dia, uma amiga sua procura você e ela diz assim: ai, amiga, desculpa, mas eu tenho que te falar isso, que eu não consegui nem dormir direito à noite. É o seguinte, eu trabalho num motel, na portaria. E ontem, quem eu vi entrando lá para meia-noite com uma loirona lá? Teu marido. Era ele, eu conheço ele, era ele. Saiu mais ou menos umas 2h30. Uau, bate tudo os horários, já não é? Aí você aperta seu marido. O que foi? O que aconteceu? Por que você chegou tarde? Minha amiga te viu. E ele: tá bom, eu vou ter que te falar. Eu não falei porque você não ia acreditar na minha história. Conta, eu não ouvi ainda, não é? Bom, acontece que o meu patrão, você sabe, ele é um sem vergonha, aquele meu patrão. E ele tem um amante. E ele tinha ido naquele motel com a amante dele. Mas sabe o que aconteceu? Ela perdeu um anel que ele tinha dado para ela lá no motel. E ele falou para mim ontem, quando eu estava saindo do trabalho, ele falou: olha, é o seguinte, eu vou ter que viajar, ela perdeu o anel e eu preciso que você vá com ela lá no motel para buscar esse anel. E a gente foi lá buscar o anel. Aí você olha para ele e diz assim: eu quero que você me diga verdade. Ué, e tem verdade em relacionamento humano assim? Tem ou não tem? Lógico, qualquer relacionamento é baseado na verdade. Nenhum relacionamento é baseado em mentira. Agora, quando eu quero me relacionar com Deus, eu digo: a verdade é relativa. Sabe o que eu estou dizendo para Deus? Estou dizendo assim: Deus, para eu me relacionar contigo, eu faço o que eu quero. E o Senhor vai aceitar o que eu quero. Nesse relacionamento eu acabo sendo Deus. Eu acabo determinando o que eu quero, o que eu quero fazer. E eu digo: não existe uma verdade. Olha o que a Bíblia diz. Respondeu-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade. Então, o que é a verdade? Jesus é a verdade. Ele é a verdade. Mas ele diz também: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Espera aí, mas a verdade é Jesus ou é a palavra de Deus? Porque num lugar ele diz que é ele, e no outro lugar ele diz que é a Bíblia, a palavra de Deus. Qual dos dois é a verdade? É Jesus ou é a Bíblia que é a verdade? Os dois são a verdade? Então pode ter duas verdades? Olha o que ele diz: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Lógico, Jesus é a verdade, e a Bíblia é a verdade, porque ela testifica de Jesus, é isso. A Bíblia é a verdade, porque a Bíblia conta de Jesus. E você vai ver nessa série mesmo, daqui uns programas, uns 2, 3 programas para frente, você vai ver como que a Bíblia todinha fala de Jesus. Jesus é o centro da Bíblia, Jesus é o centro do Antigo Testamento, Jesus é o centro do Apocalipse, Jesus é o centro do Armagedon. Jesus está na Bíblia de fora a fora. É por isso que a Bíblia é a verdade. E essa era a diferença entre Daniel e os outros. É porque Daniel acreditava no Deus da verdade, no Deus da palavra.
Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 2 Timóteo 3,16 está dizendo que quanto da Bíblia é útil? E quanto da Bíblia é inspirado por Deus? Essa resposta eu preciso mais forte. Quanto da Bíblia é inspirado por Deus? Você está prestando atenção no que você está dizendo? E eu vou chamar a sua atenção aqui, sabe por quê? Tem muita gente que diz assim: não, os evangelhos dá para a gente aceitar, mas tem coisa na Bíblia que não dá, né? Essa história do Adão e da Eva, essa coisa da serpente e tal. Aí está dizendo que toda escritura é inspirada. E aí eu sei, você vai pensar assim: mas poxa vida, mas ele está falando isso, esse povo crente é meio, sei lá, cabecinha pequena. Se o cara estudar ciência hoje, ele vai saber que isso não é verdade. Pois eu quero fazer uma série do Clamor da Meia-Noite só a respeito de ciência e Bíblia, para a gente mostrar pela ciência evidências fantásticas de que Deus criou o mundo e de que a Bíblia é certa. Mas saiba que a gente não vai assim só na fé. Deus deu evidências 1000 para a gente crer que Deus é o Criador e que a Bíblia é o livro dele. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Essa é difícil, sabe por quê? Porque a palavra de Deus é assim. Aí está dizendo que a palavra de Deus, ela é viva como uma espada de 2 gumes, que ela entra no seu coração e é capaz de dividir alma e espírito. E esse é um outro problema, porque hoje nós vivemos numa geração de gente egoísta. As pessoas vão para a igreja, sabe para quê? Para receber bênção, para receber milagre, para receber emprego. Tem gente que vai para a igreja para investir dinheiro, para receber dinheiro de volta. Um monte de gente egoísta. E essas pessoas gostam de ir em igreja que elas escolhem. Elas escolhem uma igreja assim: eu vim nessa porque aqui eu me senti bem. Tem um louvor que eu gosto, tem uma oração que eu gosto, a palavra do pastor, nossa, a gente entra assim pesado, a gente sai se sentindo leve. E a mensagem diz assim: Jesus, Ele cuida de todos os seus problemas. Se você está doente, Jesus cura você. Se você perdeu o emprego, Jesus te dá emprego. É isso que as pessoas gostam. Mas aqui está dizendo que a palavra de Deus, ela penetra o seu coração e ela é capaz de rasgar o seu peito. Deus não está oferecendo a palavra como um remédio, como uma pomadinha para passar. Ele está oferecendo como um bisturi. Ele está dizendo: quando você vai para a palavra, ela é profunda, ela é capaz de rasgar o seu peito, ela é a solução para a sua vida. Ela divide juntas e medulas, alma e espírito. É isso que a palavra faz. Ela muitas vezes vai no fundo da sua alma e ela vai ter que fazer uma cirurgia cardíaca com você. Ela vai ter que arrancar o seu coração e botar um outro coração, porque seu coração é de pedra. E lá em João 8, Jesus faz uma declaração muito conhecida. Ele diz assim: um grupo de pessoas que estavam seguindo Jesus, e ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos... Que resposta legal. E sabe o que aquele grupo de judeus falou para Jesus? O que muita gente diria hoje: verdade? Libertar? Aliás, naquela época, eles, o que pegou mais foi a palavra liberdade. Não foi a verdade. Hoje pegaria verdade. Mas naquela época eles diziam: nós somos livres. E Jesus diz: não, vocês são escravos do pecado. É isso que vocês são. Vocês precisam de mim, porque a palavra testifica de mim. Vocês têm que conhecer a verdade para serem livres. Você acha que quem conhece a Bíblia é livre? O que você acha? Acha que quem conhece a Bíblia, a palavra de Deus, se torna livre? Sim ou não? Mas não é isso que muita gente diz, é? O pessoal diz assim: eu não vou para a igreja, sabe por quê? Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não pode aquilo outro. Tem um monte de regras.
E é por isso que tem gente que diz assim: eu me encaixei melhor nessa igreja aqui. Sabe por quê? Porque eu posso continuar sendo do jeitinho que eu sou, não tem que mudar nada. Engraçado, é assim que você cria o seu filho em casa? Tudo livre? Pode tudo? Você disser: mamãe, não quero comer legumes nunca mais na minha vida, nem frutas e nem verduras. Eu também não quero comer mais carne, eu quero comer só arroz, para o resto da minha vida, só arroz. Você vai dizer: que gracinha. Pode comer, filho, não tem problema. Mamãe fala isso porque a mamãe ama você. Como a mamãe te ama, vai deixar você comer só arroz, porque você é livre para fazer o que você quiser. É ou não é? Não é assim. E com Deus a gente quer que seja assim. Mas Deus, Ele colocou regras para proteger a gente. Porque se na lei de Deus não dissesse assim: não matarás, você e eu estaríamos mortos agora. Porque as pessoas iam matar a gente. É ou não é? Não adulterarás. Você não quer que ninguém faça isso contra você? Quer? Lá diz para honrar o pai e a mãe, por exemplo. Puxa, é importante esse mandamento? É importante. Mas a gente quer ser livre. Livre o quê? Das leis de Deus? Porque será que Deus pede para eu deixar de fazer alguma coisa que seria boa para mim? E diz: não faz, vai ser muito bom para você? Não. Por isso que a Bíblia fala de James e Jambres. Quem são esses dois? Diz assim: Faraó, Êxodo 7:11, Faraó porém mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Uau! A gente encontrou uma outra palavra-chave para o tema do Armagedon. Babilônia, adoração, e aqui agora? Egito. Sabe por quê? Porque o povo de Israel foi escravo no Egito, e depois de um tempo eles foram cativos em Babilônia, e essas duas nações se encontram dentro do Armagedon, e a gente vai ver mais para frente, outra palavra-chave para o Armagedon. E olha o que aconteceu, quando Moisés foi libertar o povo, Deus diz assim: leva a tua vara, jogou a vara se transformou em serpente. Faraó chamou os sábios, os adivinhos dele, os mágicos dele, eles jogaram as suas varas, que também viraram serpentes. É isso que aconteceu, é isso que a Bíblia está falando. E do modo, eu tenho que ler aquele texto, e do modo porque James e Jambres resistiram a Moisés, o nome desses magos era James e Jambres. Olha quanto nome, é muito nome bonito, né? Também estes resistem à verdade. Pessoas resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Está dizendo aqui, aqueles dois magos, eles fizeram coisas contrárias à vontade de Deus. Olha o que Deus disse em Deuteronômio: o povo de Israel estava para entrar na terra prometida, e Deus disse: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. O que será que são essas abominações das quais Deus falou? Quais são essas abominações? Deus falou: quando vocês entrarem lá, não cometam aquelas mesmas abominações. Ele disse: não se achará entre ti, olha aí, Deus falando para o seu povo: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha. Tem religião que faz isso? Tem. Nem adivinhador. Tem religião com adivinhador? Também tem. Nem prognosticador. Tem religião com prognosticador? E o que é prognosticador? Eu não sei. Eu fui no dicionário para buscar o que é prognosticador. Quer ver? Olha lá, eu fui lá no dicionário procurar o que é prognosticador. É aquele que prognostica. Está explicado, não está? Sabe que às vezes a gente vai no dicionário, a gente fica meio decepcionado com o dicionário, né? Não, mas eu continuei depois, porque não dizia só isso. Aí dizia assim também,
é predizer baseando-se em sinais ou sintomas, é agourar, pressagiar, vaticinar. Olha, se você ficar procurando, você vai passar a vida procurando no dicionário, né? É muita palavra nova. Mas diz que é gente que prediz as coisas, e tem religião com isso também, e Deus assim, no meio de vocês não tem que ter gente que fica fazendo essas coisas. Ele diz também, nem agoureiro, mau agouro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante. Não é para ter ninguém desses aí, nem feiticeiro, nem encantador, nem agoureiro, nem necromante, nem mágico não é para ter no meio do povo de Deus. E Deus disse mais, e também não é para ter quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Olha, o que Jesus disse? Que a palavra de Deus é a verdade. A verdade dói às vezes, não dói não? Ela é difícil, e sabe, eu sei, talvez eu esteja falando com você aqui essa noite, que veio pela primeira vez porque um amigo chamou, e você está meio abalado aqui, você está pensando, puxa, mas eu vou vir aqui para ficar ouvindo falar essas coisas, eu sou uma pessoa de coração tão sincero, tão bom, e eu acredito nessas coisas aí, por que está falando isso? Eu quero dizer para você assim, não estou falando isso, quem está falando é a Bíblia, entende? E olha o que a gente estudou lá no começo, que a Bíblia, Jesus disse que a Bíblia é a verdade, a tua palavra é a verdade. E aqui tem um ponto assim muito importante, que a gente tem que decidir hoje. Você tem que decidir na sua vida hoje isso. O que a Bíblia representa para você. O que a Bíblia é na sua vida. A Bíblia é importante ou ela não é? A Bíblia é o mesmo livro que Deus escreveu ou não é? A Bíblia, ela é relevante? Será que a Bíblia é mesmo como nós lemos lá em 2 Timóteo 3,16? Porque toda a Escritura é inspirada? É isso que você acredita? Ou você acredita na religião que você abraçou? Você acredita na Bíblia ou na sua religião? Se o teu pastor disser alguma coisa contrária à Bíblia, você vai ficar com a Bíblia ou com o teu pastor? É com a Bíblia? Sabe, como eu digo, não fica prestando atenção no que pastor fala, não acredita, eu sou pastor, não acredita no que eu falo, é verdade, não é para acreditar no que eu falo. Quando eu falar, eu vejo que tem gente aqui anotando o que eu estou falando, anotando textos. Quando eu falar, vai para a tua casa, vai lá conferir, diz, isso aqui que ele falou, está aqui. Porque se eu falar alguma coisa que está contra, você volta e fala assim, você falou que o negócio mas é mentira, não estava certo. E faz isso com qualquer pessoa, faz com um pastor, faz com um padre, faz com o Papa isso. Se o Papa disser alguma coisa que não está de acordo com a Bíblia, você vai acreditar nele ou na Bíblia? Em quem a gente acredita? Sabe por quê? Porque o Papa, ele andou pedindo perdão de coisas que foram feitas erradas no passado, porque ele é um ser humano também, e os outros papas eram seres humanos também. Então nós seres humanos erramos, mas Deus que foi quem fez a palavra, Ele não erra, e eu tenho que decidir qual é o lugar que a Bíblia toma na minha vida. E olha o que a Bíblia diz, por exemplo, sobre os mortos. Por que a Bíblia diz assim? Não é para consultar os mortos. Olha o que diz ali, presta atenção. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Coisa estranha isso, né? Sabe por que é estranho? Porque todo mundo acredita que depois que a pessoa morre, ela continua vivendo. Mas a Bíblia está dizendo que quando a pessoa morre, a memória dela fica no esquecimento. E diz lá, amor, ódio, inveja, para eles morreram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Meu Deus, olha esse texto, olha o que está dizendo a Bíblia, que quem morreu não vai ter parte em nada que acontece na terra para sempre, nunca mais. É forte isso, principalmente baseado naquilo que muitas pessoas acreditam e pregam. Alguém pode dizer, mas hoje não é diferente?
tanto tempo passou desde que a Bíblia foi escrita. Hoje é diferente. É diferente ou não é? O que você acha? As coisas mudaram. Mudaram ou não mudaram? Se atualizaram. Olha o que diz aqui em Malaquias 3:8. Deus diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Se Deus não muda, as coisas não mudaram. Foi daquele jeito e é desse jeito até hoje. E sabe que muitos falsos profetas existem. E tem 2 tipos de falso profeta. 2 tipos. Dá uma olhada aqui nesse texto, Mateus capítulo 7. Lê o que está escrito aqui. Olha que coisa interessante esse texto. Ele é um texto que me deixa boquiaberto, muito revelador. Mateus capítulo 7. Aqui Jesus está falando a respeito da vinda dele. E olha o que ele diz no verso 15: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Olha só o que ele está dizendo. Cuidado com os falsos profetas, eles vão tentar enganar você. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Então é fácil eu conhecer um profeta falso, não é? Como é que eu vou conhecer? Olha, tinha profeta falso em Babilônia, tinha no Egito, e Jesus está dizendo, cuidado que vai ter hoje também. No tempo do fim também vai ter. Você vai conhecer pelos frutos, e aí que as pessoas escorregam, na casca do fruto. Sabe por quê? Porque elas pensam assim: falou de Deus, é de Deus. Fez caridade, é de Deus. Isso é o fruto, é ou não é? Aqui Jesus diz qual é o fruto que o profeta tem que ter. Verso 21: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Olha, isso aqui já é uma declaração, está dizendo, não é todo mundo que fala em meu nome, que chama o nome de Deus, que vai entrar no céu, não. Não é todo mundo que se diz pastor que vai entrar no reino do céu. Não é todo mundo que se diz profeta que vai entrar no reino do céu. Não é todo mundo que faz milagre que vai entrar no reino do céu. E não é todo mundo que faz caridade que vai entrar no reino do céu. Nem todo mundo que fala em meu nome. Não é todo mundo que prega de Jesus que vai entrar no reino do céu. E nem todo mundo que fala de amor que vai entrar no reino do céu. Ele diz, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Esse é o fruto. Aonde está revelada a vontade do Pai? Onde Deus revelou a sua vontade? A vontade do Pai está revelada aqui na minha mão, na Bíblia. E nós voltamos de novo para a Bíblia, para esse livro aqui. Interessante. Se a Bíblia é capaz de ter uma profecia como Daniel 2, prevendo o mundo inteiro, e como a do Armagedon, como você vai ver nos detalhes, a gente tem que dar atenção para ela. Olha o que ele diz mais: muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Esse é um grupo especial de gente, é ou não é? Jesus diz, muitos naquele dia, no fim de tudo, quando eu voltar no dia do julgamento, vão me dizer, Senhor, Senhor, nós, enquanto a gente estava aqui vivendo nessa terra, nós expelimos demônios. Você vê hoje gente que faz isso? Nós fizemos milagres, nós profetizamos em nome de Jesus. Ele está dizendo, muitos vão me dizer isso. Então eu lhes direi, verso 23, claramente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Você pode fazer milagre, expelir demônio, você pode fazer curas e profetizar em nome de Deus, mas se você não faz a vontade do Pai, que está expressa na palavra dele, você está fazendo pecado, iniquidade. Vocês praticam a iniquidade. Poxa, mas é capaz que alguém que profetiza, expele demônio, faz milagre, esteja fazendo pecado? Esteja pecando fazendo essas coisas? Mas ele está fazendo bem. Deixa eu perguntar para você, é fazer o mal dar um sorvete para uma criança? É fazer o mal? Em si não.
Depende do porquê eu vou fazer isso, né? Se eu vier no meu carro e usar um sorvete para atrair essa criança para dentro do meu carro e raptar essa criança, aí é fazer o mal, é ou não é? É assim que o inimigo usa os seus servos. Ele rapta essas pessoas através do pensamento, porque tudo o que Deus quer é que você fique firmado na verdade, e tudo o que o inimigo quer é que você fique firmado no que os homens dizem, no que eles fazem e nos enganos que eles trazem. E pensa bem, porque o Armagedon tem tudo a ver com lutas, guerras e batalhas espirituais, tudo a ver com isso. Conhece a história de Simão? Olha o que diz, Atos 8, 9 e 10. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica. Ele era um mágico. Lembra que Deus tinha dito para o povo de Israel? Que não tenha no meio de vocês mágico. Iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: esse homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Veja só, aqui está dizendo que ele é mágico, mas o povo não dizia que ele era mágico. O povo dizia que ele era um homem de Deus, e que o que ele fazia era pelo poder de Deus. Mas a Bíblia está chamando ele de mágico. Não está dizendo que ele era um profeta de Deus, nada disso. Não está dizendo que ele era um homem de Deus, nada disso, né? Simão queria isso. Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu para os apóstolos, Simão ofereceu para os apóstolos o quê? Dinheiro. Essa palavra move muita gente. Propondo: concedei-me também a mim este poder. Porque os discípulos chegaram, impondo a mão sobre as pessoas, elas recebiam o Espírito Santo, a vida delas mudava. E ele diz assim: eu também quero isso, porque eu sei fazer mágica, mas isso eu não sei fazer, e eu vou dar um dinheiro para vocês, deem isso para mim. Sabe, tem gente que acha que dá para ficar mercadejando a palavra de Deus. Tem gente que acha que o dinheiro move tudo, inclusive a fé, e inclusive a vontade de Deus. E ali diz assim: Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Pedro está dizendo assim: se você está achando que você pode comprar o dom de Deus com dinheiro, você vai para perdição. E olha, eu vou ter que falar com muito carinho para você, porque tem gente investindo dinheiro, achando que Deus é negociante. Eu invisto dinheiro na igreja e depois recebo dinheiro. Sabe, uma vez um homem chegou para conversar comigo, ele começou a frequentar uma igreja onde eu estava fazendo uma série, ele pediu para falar comigo, e veio falar comigo, e ele sentou e disse assim: olha, eu quero contar a minha história. Ele contou a história dele, resumidamente ele disse assim: olha, eu sou dentista, e a minha carreira não tem dado certo, eu tenho um carro velho, eu tenho uma casa velha que é alugada, os meus móveis estão caindo aos pedaços, a minha vida está assim. E eu fiquei ouvindo ele falar, e eu disse: e o que você gostaria? Ele disse: o que você pode fazer por mim? Me senti o gerente do banco, verdade. Eu disse assim: alguma coisa você não entendeu certo. Não tem jeito de você investir no banco de Deus aqui, porque nessa igreja aqui a gente investe no banco do céu, não no da terra. É o que Jesus disse para o jovem rico: você vai, vende tudo que você tem, dá o dinheiro para os pobres, e você terá um tesouro no céu. Sabe como é que é? Quem quer tesouro no céu? Ele não voltou mais na minha igreja, não voltou mais lá, porque Jesus diz: no mundo tereis aflições. Jesus diz: não junta prata ou ouro aqui na terra, porque aqui a traça e a ferrugem corroem. E esse discurso de Jesus não condiz com muitos discursos que a gente ouve hoje. Olha o que diz aqui:
porque nós não estamos como tantos outros, é Paulo falando, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Sabe o que eu estou querendo dizer? Eu não estou aqui falando contra a igreja A, B, C, não estou falando contra a igreja, porque Deus tem filhos sinceros em todas as igrejas, Deus tem pastores sinceros em todas as igrejas, Deus tem gente sincera em qualquer igreja, Ele tem. Até mesmo em igrejas não cristãs, Ele tem pessoas sinceras, cada um no seu tempo de desenvolvimento, cada um com a luz que recebeu. Mas Ele tem também um monte de gente que não é sincera em todos os lugares, inclusive aqui dentro, em todos os lugares. É Deus quem conhece o coração de cada um. Mas eu quero levar você para cá, porque eu preciso colocar um alicerce antes da gente chegar no Armagedon. Eu preciso plantar um canteiro, eu preciso construir um alicerce para a gente construir em cima a casa Armagedon. E eu preciso dizer para você, o Armagedon adverte a gente, cuidado, porque nos últimos tempos os mesmos sábios de Babilônia e do Egito estarão vivendo, eles mesmos estarão atuando, eles são disfarçados de ovelha, mas são lobos, eles têm que fazer a vontade de Deus e falar de acordo com a palavra de Deus, porque senão não são de Deus, são pessoas que estão perdidas. E por que é difícil alguém se salvar? Porque o eu é muito grande, o eu é muito grande. Quando Jesus encontrou o jovem rico, Ele falou para o jovem rico: você diz que guarda a lei, mas você já quebra o primeiro mandamento que diz: não terás outros deuses diante de mim. O seu Deus é o dinheiro. O que o jovem rico fez quando ele ouviu aquilo? Saiu tarde, saiu triste, mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque ele era riquíssimo. Como é duro, não é? Abrir mão dos bens materiais. Os bens materiais têm consumido a gente, têm consumido o nosso tempo, nossa vida. Os bens materiais acabam conosco, com o nosso tempo, com o tempo da família. E quanta gente trabalha pelos bens materiais, mas não consegue ficar com os filhos. E um dia que os filhos saem de casa, não gastaram tempo com eles, porque o coração desse povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos, fecharam os olhos, para não correr o risco de verem com os olhos, ouvirem com os ouvidos, entenderem com o coração, se converterem e serem por mim curados. Eu vou dizer para você, eu não me sinto confortável falando todas essas coisas, não me sinto assim à vontade dizendo tudo isso. Na minha cabeça fica sempre uma preocupação: puxa, alguém que ligou a TV agora pela primeira vez na TV Novo Tempo está pensando assim: puxa, mas eu vou encontrar uma coisa dessa, está difícil, porque o que ele está dizendo aí? Que a Bíblia, eu tenho que acreditar na Bíblia, está dizendo que a verdade é o que está na Bíblia, mas a Bíblia está falando coisas que eu não acredito? Será que o que ele está falando está certo? Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. E eu não me sinto à vontade falando um monte de coisa que vai de encontro ou vai contra aquilo que você pensa. Não me sinto. Mas eu vou dizer por que eu falo. Olha o que diz aqui a Bíblia: a ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Deus está falando aqui com o profeta, e Deus está dizendo assim: eu constituí você como atalaia. O que é o atalaia? Subia em cima do muro da cidade, e quando o exército inimigo estava se aproximando, ele dava voz de comando, tocava a trombeta e anunciava que vinha o inimigo. E Deus está dizendo: eu constituí você, eu estou falando com você, você é atalaia. E o que ele fala? Você vai dar um aviso da minha parte. Que aviso é esse? Ele diz: quando eu disser ao ímpio, ao pecador, que é certo que ele morrerá, e você não falar para dissuadi-lo dos seus caminhos errados, aquele ímpio morrerá por causa da sua iniquidade, por causa do seu pecado, mas eu considerarei você responsável pela morte dele. Está entendendo? Por que eu estou falando para você?
Eu estou falando porque eu, através da palavra, tive conhecimento dessas coisas. Porque através da palavra, eu pude saber essas coisas que são verdade. E Deus está dizendo, eu vou cobrar de você se você não falar. E você vai ser responsável. Porque eu preciso que eles saibam. Por quê? Porque é você quem vai decidir. É você quem sabe da sua vida. É você quem sabe o que vai fazer com ela. O que você vai fazer com essa verdade? É você quem decide isso. E sabe, Deus, nesse momento em que a gente está chegando agora no fim do programa O Clamor da Meia-Noite, Ele chega em você e Ele começa a falar no seu ouvido, na sua consciência, no seu coração, na sua mente. Ele começa a mexer, Ele causa um incômodo aí. E Ele diz assim, eu preciso de você, que você primeiro aceite a Bíblia como sendo a minha palavra inspirada. E tira da sua cabeça esse negócio de Bíblia católica, é tudo igual. Tudo que diz em uma, diz na outra, igualzinho. Então Deus diz, eu preciso que você creia na Bíblia, porque ela é a minha palavra. E eu pergunto para você, está disposto a crer na Bíblia? Mais do que nos homens? Nos religiosos? Nos pastores? Nos padres? Nos gurus? Nos guias? Nos médiuns? Nos astrólogos? Está disposto? Essa é a primeira coisa. Segundo, que você creia em mim como o Deus criador e mantenedor do universo. Fácil isso? Não é fácil, é difícil. É difícil. Eu vou dizer para você, a gente não consegue fazer isso se não for pelo poder de Deus. Mas a gente tem que tomar uma decisão. E sabe qual é a sua decisão? A decisão é assim, Senhor, hoje eu não consigo, mas eu quero dizer um negócio para o Senhor. Eu vou abrir no meu coração uma passagem, uma chance, um caminho. E eu vou, entre aspas, vou dar essa oportunidade para o Senhor em mim. Se o Senhor existe de fato, o Senhor vai mexer alguma coisa aqui e aqui. Isso você está disposto a fazer? Tá? Quer fazer isso? Esse é o chamado de Deus para você. Se você está disposto a fazer isso e dizer, Senhor, eu quero crer, ou eu quero pelo menos desafiar o Senhor. E se você quer dizer, Senhor, eu vou dar esse espaço para o Senhor, você vai, aonde você está, aqui dentro, na sua casa, você vai levantar sua mão assim, vai dizer, Senhor, eu quero pedir, me ajuda a crer na Bíblia como sendo a sua palavra, e no Senhor como Deus do universo. Cadê as mãos? Tem mão aqui? E a sua mão aí, está levantada também? Tem que levantar, não tem problema que você não está na igreja, é você com Deus, e Deus está aí onde você está, Ele está aqui, mas está aí onde você está também. Ó Senhor, o Senhor está vendo essas mãos levantadas, o Senhor está vendo os seus filhos e as suas filhas. A gente vive num mundo cheio de cores, de sons, cheio de movimento, Pai. E sabe, Senhor, é difícil muitas vezes crer no Senhor, na sua palavra, mas nós estamos abrindo um caminho dizendo, Senhor, age na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração. Age, Senhor, eu intercedo por eles, no coração deles, de cada filho e filha sua, por favor, e os toma nas suas mãos com o poder do seu Espírito. Mostra, Senhor, que o Senhor está agindo, o Senhor é um Deus vivo, e que eles entendam a sua palavra, Pai, e que a sua palavra, que é verdade, os traga para bem junto do Senhor. Em nome de Jesus eu entrego todos em suas mãos, por causa do sangue dele derramado na cruz. Amém. Amém.